alguém que me socorrer. E quem me passou não me ajudou. Mesmo vendo, eu a ponto de morrer. E quando eu estava lá, um viajante de maldoso coração, me vendo caída sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, da garra da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida, se for meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas o céu ele era rei, por isso acima de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. E é isso que ele faz na vida daquele que ama o Senhor, na vida daquele que obedece a sua palavra, mesmo na sua pequena força, ele te sustenta. E enquanto eu estava lá, eu me encontrava assim, um viajante de bondoso coração. Muitas vezes me vendo caída sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão. Eu achei que não tinha mais solução e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, da garra da morte ele me arrancou. Sua voz
Deus. Sem mais delongas, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu disse para o meu esposo, será que eu vou alcançar o púlpito? Mas amém, né? Glória a Deus. A cura de um paralítico, né? Vou começar ali, capítulo 1, e vamos até o 5, amém? João, capítulo 5, versículo 1. Uma palavra abençoada, né? O Senhor direcionou a esta obra. Aleluia, mas quando vem uma campanha tão forte dessa, o adversário também ele se levanta. Mas ele levanta para cair, porque ele já é um derrotado, amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cego, coxos, paralítico, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Amém? Podeis assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando a missionária passou essa palavra, eu falei, meu Deus, é uma palavra tão conhecida, mas a minha mente parece que não se abria. Nada adentrava. E eu falei para o meu esposo hoje, meu Jesus, me ajuda, porque não está entrando. Mas como a gente é conduzida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que vai direcionar, né? Imagine, irmãos, 38 anos à espera de um mover na sua vida. Eu sei que há pessoas aqui que estão à espera de um mover há muito tempo. E aquele homem, diz a palavra, ele era um paralítico. Ele não podia se locomover. Fico imaginando que nesses 38 anos ele tentava se arrastar até aquele tanque. Mas toda vez que ele achava que ia, algo acontecia. É como se nós olhássemos quantos aqui estamos vivendo a época do quase. Olha isso. Quase. Quantos aqui não falou, nossa, aquele serviço quase foi meu. Eita, Jesus lindo. Aquela bênção quase que aconteceu. Aquele homem quase. Toda vez que ele chegava quase, mas algo impedia. Ele estava do lado de um mover sobrenatural, mas nada acontecia na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que é mais lindo é a perseverança daquele homem. 38 anos perseverando. E muitas das vezes hoje na nossa vida, a gente passa por situações que não está fácil, irmão. Tanto politicamente, o estado do nosso, nosso estado, o Brasil, a nossa nação, falta de emprego, a violência, a guerra, dentro de casa não há concordância, há divisões, quantas coisas. Aí a gente olha e fala assim, eu vou parar, vou jogar toalha, não estou suportando mais, eu estou vivendo uma época somente de promessas e as coisas não acontecem na minha vida. Mas o que fez aquele homem receber, eu creio, aquele milagre foi a perseverança e a fé. Se ainda tem um pouquinho de fé no teu coração, persiste nela. Porque eu não lembro de Daniel, vai dizer no capítulo 12, tu porém segue até o fim. Se ainda não chegou na tua vida, porque não é o fim. Muitas das vezes o trabalhar de Deus não é o nosso trabalhar, o nosso Deus é um Deus poderoso para fazer assim na nossa vida. Mas será que estamos preparados? Será que aquela vista está do jeito que o Senhor quer? Porque se não for da mesma maneira, a gente vai perder. Ou até mesmo não vai persistir. Nosso Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz perfeito. Então nós temos que perseverar, buscando o sobrenatural de Deus e experimentar, a grandeza do nosso Deus e a transformação de Jesus Cristo na nossa vida. Há um tempo, irmãos,
Eu falo que aonde eu for, eu vou contar esse testemunho. Esse testemunho é do meu filho. Eu tenho um filho de 22 anos, chama Gabriel. Meu filho se encontrava como aquele homem. Mas para entender a palavra, eu cresci dentro da casa do Senhor Jesus. Ali no ministério muito doutrinado. Não vou falar placa de igreja, mas era um ministério muito doutrinado. Que é ali onde aprendi a reverência da oração. Eu falo que o meu chamado é a oração. Mas quando a gente vai ficando mocinha, a gente vai olhando as nossas coleguinhas, nossas amiguinhas, a gente quer andar como elas. Olha aí, Deus. E a gente sai do caminho do Senhor. Hoje a palavra é sobre milagre. Não vou fugir, irmãos, mas o Espírito Santo está mandando que eu conte. Aleluia. Quando eu fiquei mocinha, eu quis sair da presença do Senhor Jesus. E quando a gente sai, faz como a palavra do filho pródigo. A gente come todas as bolotas. E o Senhor, Ele vai dar corda, como Ele fala em Jeremias. Mas há um grande dia que Ele joga um anzol para puxar. Mas quando Ele joga um anzol, é como você pegar um peixe. Sai também os rasgados, sai as cicatrizes. A palavra do Senhor diz que Ele fere, mas Ele também cura. Se você está se sentindo ferida, machucada, descansa, porque Ele também te cura. É Ele te ferindo para te lapidar para algo maior na tua vida. E o Senhor fez isso na minha vida, permitiu uma gravidez. Com 20 anos de idade, então, nasceu Gabriel Felipe. Meu filho veio para casa e ele chorava de noite. Eu olhava e falava, isso é anormal. E as pessoas me diziam, é cólica. Quando fazer 4 meses ela para. É mãe de primeira viagem. Minha mãe dizia, não, isso não é normal. Nessa época, minha avó, hoje que está com o pai, também dizia, isso não é normal. Passou 10 meses, irmã. Minha mãe falou, vamos pegar este menino e vamos até a Unicamp. Cheguei até a Unicamp e não tinha nenhum pediatra, porque estava em greve. Mas tinha o chefe da pediatria. Deus, Ele sempre prepara o melhor. Nós não entendemos. O primeiro momento eu falei, e agora? Não tem nenhum médico. Um hospital deste tamanho. Mas nenhum falou, espera, mas tem a chefe. Ela pegou o meu filho desconvalescido no colo e subiu para cima e ficamos ali 2 horas. Eu estava distanciada da casa do Senhor, porque eu tinha saído da presença dEle. Mas quando o Senhor, Ele ama um filho e uma filha e Ele não quer perder por esse mundo, Ele causa algumas situações. Passou 2 horas, essa chefe chegou da pediatra e falou assim, mãe, você passa essa criança no posto? Eu falei, passa. Então aqui uma carta para o médico do posto e a outra carta para um centro de reabilitação, porque o seu filho sofre desde o nascimento de vida, porque o seu filho tem todos os ossinhos dele atrofiado. Essa criança jaz em enfermidade, em dor tremenda, nada pode pegar ela que machuca. Eu disse, meu Deus, lembrei de Deus. Quer pegar uma mãe e toca num filho. Comecei então a buscar aquilo que eu aprendi lá atrás. Olha isso. A orar ao Senhor. Com 2 meses de vida, eu comecei a passar meu filho no centro do CIER. Não tinha aqui aquele CIER grande, era só uma salinha pequena ali no Rosolém. E ali eram muitas crianças. Meu filho era como um vegetal, irmãs. Ele não sentava. Eu tinha que pegar uma calça masculina, encher de pano e colocar ele assim. Ele era uma criança triste. Marquei então com o neuro que mexe com a cabeça. Fui lá na PUC, esqueci o nome agora. Dr. Jacir de Paula, hoje é um velhinho aposentado, um médico muito usado. Se converteu. Eu entrei naquela sala com o meu filho nos braços. Ele disse, ei, não preciso fazer exame, mas seu filho nunca vai andar. Seu filho nunca vai falar. Ele vai ser para sempre um vegetal. No meu coração eu repreendi. A última palavra é do Senhor. Não tentaram sepultar o meu sonho, como tentaram sepultar o filho da viúva de Naim. Mas o meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus de outrora que eu clamava na presença dele, dizia que tudo aquilo que pediu
porque somos falhos. Muitas das vezes achamos que confiamos, mas quando chega a adversidade começamos a murmurar e falar: Deus, você não está vendo? Deus, você não me ama mais. E foi indo, irmãos. Era uma criança bem gordinha, hoje é um magrelo, mas está cuidido. E eu andava com ele e eu falava: Senhor, está pesado. Não o meu filho, porque filho nunca vai ser fardo. É, Deus, olha aí. Mas ele era gordinho. E eu falava: Senhor, tira as minhas pernas e dá para o meu filho, porque quem errou foi eu contigo. Eu peguei contra ti. Não foi a minha geração, é a minha herança, Pai. Senhor, tira a minha audição e dá para o meu filho. Aleluia. Passaram-se 3 anos, irmãos. Eu fui num culto. Aleluia. Aí eu já tinha voltado para a presença de Deus. Foi um processo de 3 anos. O difícil é o tempo da espera. Eita, Deus lindo, fala mesmo. Esperar com paciência no Senhor é difícil. É difícil o tempo da espera. No tempo da espera você encontra acusadores, você encontra aqueles que deveriam te ajudar a falar: larga disso. Isso daí não tem futuro não tem jeito. Para. Imagina quantas crianças naquele lugar você acha que vai? Olha aí, E quanto adversário colocava na minha mente? Senhor é lindo, aleluia. Mas eu perseverava, mesmo nas pequenas forças. 38 anos esse paralítico perseverando. Meu Deus. Com 3 anos a minha avó, hoje que encontra com o pai, ela disse assim para mim: vamos num culto. Eu disse: eu não vou não. Eu tinha voltado para Jesus, mas eu queria voltar da maneira que eu queria. Fui por determinada dominação. Eu queria usar daquela maneira a minha veste. Nada contra, irmão. Porque Jesus não veio para pregar isso. A libertação vem com um pouco com ele. Aleluia. Mas o Senhor falou: não, não é assim que eu te quero. E minha avó disse assim para mim: hoje você vai, sabe por quê? Há 7 dias atrás eu fui no culto. E naquele culto Deus falou assim: o meu povo que diz que confia em mim, o meu povo que diz que eu sou todo poderoso, já não crê mais que eu se encontro no meio deles. O meu povo diz que não vê mais paralítico andar, surdo enxergar, cego ver. E para dizer para este povo que eu ainda sou o mesmo Deus, daqui 7 dias eu vou realizar o sobrenatural no meio desses que diz que me crê, que confia em mim. Vou agir aqui o sobrenatural. A minha avó, ela pegou para si e ela disse: você vai, porque Deus falou que vai haver o sobrenatural. E eu peguei que Gabriel vai andar para a honra e glória do Senhor Jesus. Pessoa antiga, e você vai sentar na frente, porque eu quero estar na frente para pegar essa bênção. Ela dizia isso. Aleluia. Ela sofria daquela doença, labirintite. Ela não nasceu com aquilo, mas o adversário foi. Então ela precisava ser carregada pelos braços para não tropeçar. Então eu fui com o Gabriel, de 3 anos, já um molecote nos braços, e o outro com a minha avó. Sentamos no primeiro banco. Começou ali o culto, foi uma bênção, era um congresso de pastores. A glória de Deus desceu, os jovens louvaram, as crianças louvaram, ali teve. Irmãos, foi coisa surreal. A incredulidade bateu no meu coração. O pastor disse assim: agora vamos nos levantar para dar a bênção apostólica. Eu olhei para minha avó e disse: tu não falou que hoje havia o sobrenatural de Deus? Questionei com ela. Aleluia. Eu acho ainda que Deus tem que agir no meu tempo, e é no tempo dele. No último momento, é na bênção apostólica, que hoje muitos não têm reverência, é que Deus também age e faz o sobrenatural. É na bênção dele, que ele diz: vai em paz, porque eu sou contigo. E quando levantei, ele deu a bênção apostólica, e a incrédula aqui se levantou, pegou no braço da sua
ficou 3 meses desempregado. Eu não posso trabalhar. Randalaia canta, mas o Senhor nunca deixou faltar nada na minha casa nesses 3 meses. É Ele que tem suprido. E aliás, eu tenho comido coisas que quando Ele trabalhava eu não comia. É isso que Ele faz na minha e na sua vida. Para esse processo acontecer na minha vida, Ele precisou tratar os meus traumas. Os traumas da traição, da depressão, da bebida, dos vícios na minha vida. Para eu então entender a transformação de Cristo. Entender o mover das águas. Aquele homem estava há 38 anos. Mas quando Jesus ele parou, ele chegou até aquela porta. Lá só descia aqueles que eram privilegiados, ia na frente. Aqueles que faziam mais, aqueles que eram ajudados mais. Mas Jesus, Ele não olha como o homem vê. Ele não vê pela aparência. Ele sonda o teu coração. Ele sabe da minha tua fraqueza. Ele sabe a prova qual eu e você estamos passando. Ele sabe que muitos aqui não estão suportando mais. Ele olhou para aquele homem. E hoje o Espírito Santo de Deus está olhando para mim e para você. Ele está contemplando a tua lágrima. Ele está contemplando a tua espera. E Ele perguntou: queres ser curado? E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele pergunta assim para ti: mas eu não tenho nenhuma enfermidade. Mas o Senhor pergunta: queres ser curada? Queres ser curada? Há feridas na alma que só o Senhor pode curar, que só o Senhor pode transformar. Ele chamou e olhou para todos, mas Ele olha para ti esta noite de fora. Quer ser curada? Quer ser curada? E sabe o que é engraçado, pastor? Que aquele paralítico, ele começou a indagar, ele começou a falar. Ele não percebeu que Jesus estava ali, querendo lhe dar cura. E quando está movido nas suas dores, nas suas provações, e não tem ouvido a voz do Senhor, Ele está batendo. Ele escritou a porta e bato. Se abrir a porta do teu coração, entrarei e sairei contigo, e tu comigo quer ser curada. Ah, mas Senhor, não tem ninguém que me carregue. Todas as vezes que eu vou chegar, sempre o anjo desce, move as águas, vai um e pula na minha frente, e eu fico. Há um determinado momento da nossa caminhada que é só. É só. Nem sempre vamos encontrar o bondoso samaritano. A caminhada da nossa vida que é eu e você e Deus e mais ninguém. Porque o outro não vai entender o que Deus tem contigo. Não vai entender o propósito a qual Deus tem na tua vida e vai começar a se tornar uma bagagem. Mas no tempo certo de Deus, Ele vai fazer voltar aquela pessoa e caminhar contigo. Quando ela canta, ela abraçou. Tremenda, ela cega. Tu está curada. Pega a tua cama e vai. Não é tempo